Gatilhos de Oi BR3 para 2025, vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, meus amigos. Vou responder a pergunta do amigo lá do canal do Telegram, lá do grupo do Telegram, onde ele me questionou sobre a saída dos acionistas da composição acionária de Oi BR3. Urias, quando vamos saber se eles saíram, se eles não saíram, se eles venderam ou não? Apesar que eu estou puxando aqui a composição agora, está atualizada a Picon com 36,66% de por composição acionária, não teve nenhuma movimentação. Mas eu vou explicar para vocês nesse vídeo qual que é os pontos que a gente tem que ir acompanhando, qual que é o prazo que eles têm a obrigação de informar ou não ao mercado a sua redução. Como ficar milionário em 2025, meus amigos? Já vamos iniciar o ano com o nosso primeiro vídeo. Eu vou alertar vocês novamente sobre as mentiras desse canal, mentir sempre. Como vocês podem ver aqui, tem 9 vídeos na verdade com esse último aqui, tá? Sobre como ficar milionário com Oi, como ficar milionário na Bolsa de Valores, como ficar milionário investindo em ações da Oi, como ficar milionário investindo em Oi, como ficar milionário investindo em Oi. Galera, só investindo em Oi você fica milionário. É o vídeo desse Tontonho da Lua, como muitos falam pelos grupos aí, né? Tô só replicando o que a galera comenta aqui. E como vocês podem ver, fatos que comprovam que o cara solta diversos vídeos sobre como ficar milionário. E agora, já iniciamos o ano, como ficar milionário em 2025. Nesse vídeo aqui, ele fala sobre a moeda argentina, ele enaltece o peso argentino, ele meio que coloca o real lá embaixo. Eu vou explicar para vocês nesse vídeo a diferença entre o câmbio brasileiro, o câmbio argentino, por que que o real, decorrente a essa articulação, a essa regra do câmbio, por que que o real está tão desvalorizado referente ao dólar e por que é uma mentira falar que o peso argentino está supervalorizado referente ao real. O peso argentino é a moeda mais valorizada, é o que todos no mercado financeiro falam, tem diversos analistas de mercado financeiro comentando e trazendo sobre isso, mas eu vou explicar para vocês essa diferença para que vocês não caiam nessa mentira, não caiam nessa ilusão, inclusive nessa mentira aqui do mentir sempre, já que se era para ficar milionário na Bolsa de Valores ou em Oi, por que que isso vem rolando, ó, lá de 2 anos atrás? O cara já vem falando de como ficar milionário e nunca fica milionário. Galera, renda variável, tomem cuidado. O que bem tem é alguém querendo que você pague o jantar, o café, o almoço ou as férias dele. Salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Quebrando Padrões. Meu nome é Urias Silva, não fazemos recomendações de compra ou venda de nenhum ativo listado em bolsa. Para vocês que estão chegando aqui agora, muito obrigado pela sua confiança e participação. Para os amigos que já fazem parte do canal, muito obrigado pelos apoios, comentários. Galera, sem muita enrolação, curte, comenta e compartilha, se inscreva no canal se não for inscrito. Vamos para os fatos sobre Oi BR3 e aqui eu já vou deixar para vocês de cara os gatilhos para 2025 e a gente vai discorrer. Vamos fazer um overview sobre todas essas situações. 2025, saída da recuperação judicial. Bom, isso é o que esperamos. Se vai acontecer ou não, não sabemos. Vindo aqui primeiramente para a cotação, galera, quando a gente pega aqui dos últimos 5 anos, a cotação teve um topo de aproximadamente aqui R$244. Isso considerando os grupamentos que a gente teve ao longo desse período. Mas o que a gente olha, meus amigos, é claramente um sinal de queda. É praticamente um paciente na UTI numa situação bastante complicada. Vindo para o dia de hoje, essa semana iniciamos o pregão oficialmente na Bolsa de Valores, já que os 2 primeiros dias do ano não vamos considerar, já que logo em seguida veio ali o final de semana, né? E agora temos uma semana grande, a Oi até deu uma respirada hoje, vindo aqui a 1,38, mas logo fechou a 1,36. A empresa não mostra nenhum sinal de mudança. Antigamente, como já falei em alguns vídeos passados, tínhamos aqui claramente 15, 20 centavos no dia, numa semana. Era fácil para fazer um swing, um day trade na Oi. Agora está impossível. Sobre a questão da recuperação judicial, meus amigos, saída da RJ para 2025, como a gente pode ver no próprio site da empresa, ela iniciou todo o processo lá em maio de 2023. Então, 2024 fechamos um ano, 2025 agora vamos fechar 2 anos de recuperação judicial, o que é a via de regra, o que é a lei. Basicamente, 2 anos em RJ. No caso da Oi, eu acredito que vai prolongar um pouquinho aí até final de 2025, pois a venda da ClientCo, que era esperada para dezembro de 2024, ela foi prolongada.
vindo agora para 2025. Então, tudo isso acaba arrastando o processo, levando o processo de RJ mais para frente, já que ela não consegue, de fato, concluir todas as etapas do plano de recuperação judicial apresentado. Inclusive, meus amigos, dentro do plano apresentado, os valores de venda de certos ativos foram reduzidos drasticamente. A nível, a própria ClientCo, que tinha-se uma expectativa de colocar em caixa algo em torno de 7 bilhões e a empresa não conseguiu isso. Então, como já trouxe outros vídeos para vocês aqui, a empresa vai ter que capitalizar recursos do mercado, seja através de novas ações, o aumento de capital, seja através de empréstimo, o que muda todo o contexto do plano de recuperação judicial inicial. Então, logo, para a saída da recuperação judicial dentro do prazo mínimo legal, que é ali algo em torno de 2 anos, eu não acredito que a empresa tenha capacidade para concluir. Mesmo porque, como eu falei no início do vídeo, né, a venda da ClientCo foi prolongada. Então, com isso, já é uma grande dificuldade para a empresa conseguir, de fato, sair da RJ dentro do prazo de 2 anos. Então podem esperar do meado de 2025 para o final de 2025 a possível saída da recuperação judicial de OIBR3. Outro ponto aqui é venda de imóveis, de 500 a 7.900 imóveis. Meus amigos, esses imóveis não são tão valorizados assim, apesar que temos grandes valores nesses imóveis, só que da mesma forma que a gente viu a estratégia para a venda da ClientCo e reduziram bastante esses valores, também veremos isso na questão dos imóveis. Então, a empresa fez um cálculo, fez um estudo, algo em torno de 5 a 7 bilhões em imóveis ela tem aí, só que a jogada de mercado na hora da compra, quando você está necessitado, a situação é completamente diferente. Inclusive, o próprio Rodrigo Abreu falou, se eu não me engano, acho que foi em 2020, quando você quer, quando você está tranquilo, você vende pelo preço que você quer. Quando você está necessitado, você vende pelo preço que o mercado quer pagar. Foi justamente o que aconteceu com a ClientCo. O BTG Pactual articulou e conseguiu levar pelo preço que ele queria pagar. Então não podemos fazer tanta fiança assim. Vindo para a arbitragem até 60 bilhões, que muitos estão soltando pelos grupos aí, não se iludam com essa questão de arbitragem, porque infelizmente, galera, eu não acredito que a empresa venha a ter bons resultados. Para essa arbitragem ser favorável para a Oi, ela teria que tirar no mínimo, de 15 a 20 bilhões. Para daí a gente ver um suspiro no caixa da empresa, que seria uma sobra de capital para que ela pudesse quitar débitos com outros credores. Aí seria bastante vantajoso. Do contrário, não muda nada. Se a Oi ganhar 10 bilhões, a Anatel leva, BTG Pactual leva, ela continua com a dívida que ela tem com os credores. Então, trocar 6 por meia dúzia, infelizmente. Outro ponto, meus amigos, venda de empresas próprias e participações. São ativos que não vão gerar tantos bilhões assim como muitos comentam. Créditos tributários de 11,5 bilhões, que também é muito falado. Lá atrás eu já vi muita conversa sobre a Oi ter 50 bilhões de imóveis e até hoje a gente não viu isso. Então cuidado com tanta mentira, com tanta conversinha que é contada nas redes sociais. Vamos vir aqui, meus amigos, para a questão da composição acionária, respondendo a um amigo lá sobre a composição de OIBR3. Atualmente, estamos aqui com a Picon 36,66%, SCLAO com 12,33% e a Asmore com 9,58%. Os investidores de peso no OIBR3 são esses três. E aqui temos outros, que é 39,48%, ao qual a OIBR3 é a segunda maior empresa com quantidade de investidores na Bolsa de Valores. No caso, a maioria aqui é investidores pessoa física, né? E esses que estão presos no IBR3 desde longas datas, esperando aí o tal do Bora Bora, o tal dos R$10, e infelizmente nunca chegamos nesse ponto. Nem com diversos grupamentos conseguimos chegar na faixa dos R$10. Bom, fazendo uma rápida pesquisa aqui no ChatGPT sobre a questão da composição acionária. Bom, vendeu. A empresa tem a obrigação de informar quando tiver uma publicação de informações trimestrais ou anuais. Ali ela vai passar a atualização da composição acionária. Movimentações relevantes do acionista, aqui é um ponto que a gente tem que ficar atento. Sempre que um acionista atingir ou ultrapassar certos limites de participação, 5, 10, 15, múltiplo de 5,
20%, 25%, 35% e assim por diante, no capital social de uma empresa, ele é obrigado a informar a empresa, que por sua vez comunica ao mercado por meio de fato relevante ou outro comunicado oficial. O detalhe tem que ser informado em um dia útil, tá? Só que muitas das vezes a empresa acaba atrasando. Já aconteceu isso. Mas fique atento aqui à questão dos múltiplos de 5. Negociações de grande porte, mudanças significativas na estrutura acionária, como aquisição, fusões ou alienações de controle, também são divulgadas via fato relevante. Assembleias Gerais e atualização de cadastro. A lista oficial de acionistas pode ser consultada durante Assembleias Gerais, onde os acionistas registrados no fechamento de uma database têm direito ao voto. Então, para o amigo que questionou aqui sobre a questão da composição acionária dos novos majoritários de OIBR3, temos esse ponto aqui que eu vou trazer para vocês baseado ali na composição que eles têm atualmente. Onde consultar? Formulário de referência, documento obrigatório disponibilizado anualmente e atualizado periodicamente com informações sobre os principais acionistas. Site da B3 e comunicado ao mercado, divulgados no site da empresa ou plataformas como Comissão de Valores Imobiliários, CVM. E agora, para vocês entenderem o risco que a gente corre e o tempo que a gente poderá ter para acompanhar a diluição dos majoritários de OIBR3. Ao alcançar ou ultrapassar ou recuar de 5, 10, 15, 20, 25, 30% e assim por diante, do total de ações de uma classe de espécie, ações ordinárias ou preferenciais, etc., houver uma alteração que possa impactar o controle acionário ou estrutural societário. Cenário de venda de 3% de um acionista com 10%. Foi a pergunta que eu fiz ao ChatGPT aqui, só para a gente entender. Nesse caso, ao vender 3%, o acionista passará a deter 7% dos 10% do capital social. Como ele cruzará o patamar de 10% para baixo, a obrigação de comunicar será acionada. Então, meus amigos, caso ele tenha 6%, como é o caso aqui da Apicom, tem 36,66%. Se ele vender 1,66% de ações da Oi, não é obrigado a informar o mercado. Essa informação vai continuar na tela até que aconteça uma assembleia, alguma publicação trimestral ou anual. Então a gente vai ficar batendo o olho e achando que ele tem 36,66%, sendo que ele vendeu, mas nesse caso não é obrigado a informar. Quando houver uma situação como essa aqui de assembleia e atualização de cadastro, aí sim a empresa fará a atualização e aí veremos que ele reduziu 1,66% de suas ações. Agora, se ele baixar sua posição aqui para 30%, ele simplesmente tem que informar o mercado. Vendi aqui um pouquinho, tinha 36, agora tem um 30. Vendi 6,66. Aí ele é obrigado a informar. Mas o detalhe é o seguinte, se ele baixar para 29, ele vai informar que vendeu e baixou para 29. Só que ele poderá vender até 25, vende 4% depois, sem ter que informar o mercado. E aí a gente vai ficar preso na tela, acreditando que ele tem 29, sendo que tempo depois ele reduziu, ele já fez a informação de baixa, primeiramente, que ele veio abaixo dos 30, então ele já passou a informação para o mercado. Ele vendendo até 25, ele não é obrigado a informar, porque ele mantém a faixa. Então esse é um ponto, respondendo aqui a pergunta do amigo, que temos que ficar atento. Isso também se aplica aqui para a Esselau, que tem 12,33%. Se ela vender esses 12,33%, a gente não vai conseguir acompanhar, não vai entender quando que vendeu. E a Ashmore pode vender 4,58% sem comunicar ao mercado. Então é uma situação aqui que a gente não vai saber. Só iremos saber quando esses acionistas desfizeram posição em algumas situações de assembleia, de divulgação trimestrais e atualização. Do contrário, abaixando menos de 5% em sua composição acionária, ele não é obrigado a informar. E aí, meus amigos, respondendo aqui, tirando a dúvida referente ao câmbio. Vamos lá, diferença entre peso argentino e real brasileiro. Valor do câmbio. O valor do câmbio entre o peso argentino e o real brasileiro varia diariamente e depende de fatores como política, economia, inflação, taxa de juros e reservas cambiais de cada país. Atualmente, o peso argentino significativamente mais desvalorizado em relação ao real, com o câmbio frequentemente superando 100 pesos por real, dependendo da cotação oficial ou paralela. Olha o detalhe, que essa pesquisa eu fiz hoje, e o que é que o ChatGPT fala?
que atualmente o câmbio argentino está desvalorizado referente ao real. Mas aí você vai nos meios de comunicações do mercado de renda variável e você pega lá que o peso argentino está acima do real. Diferença econômica. A Argentina, alta inflação, que em 2024 ultrapassou os 100% ao ano, controle cambial rígido, resultando em uma diferença grande entre o câmbio oficial e o paralelo, dólar blue. Galera, fiquem muito atentos a isso daqui, esse câmbio paralelo, que eu já vou explicar para vocês o pulo do gato que os grandes acionistas e as grandes casas de informações aí não trazem para vocês. E detalhe, é só vir aqui no Google, é só vir no ChatGPT que vocês vão encontrar tudo isso, meus amigos. Problemas estruturais e crises frequentes impactam a estabilidade da moeda. Brasil, inflação mais controlada, geralmente abaixo de 10% ao ano nos últimos anos. Mercado cambial menos controlado e com maior liberdade. Olha só, pessoal, lembra disso, hein? Maior liberdade. Economia maior e mais diversificada. Poder de compra. O peso argentino perdeu o poder de compra drasticamente nos últimos anos devido à inflação e desvalorização. Isso significa que mesmo com uma quantidade relativa pequena de reais, é possível comprar mais produtos ou serviços na Argentina do que o contrário. Então, quem que tem valor? É o real brasileiro ou é o peso argentino? Taxas de câmbio oficial versus paralelo. Aqui vem um pulo do gato. Na Argentina, a diferença entre o câmbio oficial controlado pelo governo está diferente do nosso câmbio brasileiro, já que o Banco Central hoje, entre aspas e muitas aspas, ele é independente. Logo, não é o presidente do Brasil que controla o câmbio. É justamente o presidente do Banco Central, junto com o seu conselho, junto com sua galerinha ali, que ele bate papo, sem nenhuma intervenção política. Claro que tem, né, gente? Pelo amor de Deus. Só que não, né, galera? Só que não. A gente sabe que tem intervenção política, a gente viu isso aí no último governo. Banco Central não soltou o dólar para justamente causar o equilíbrio. E aí chegamos aqui hoje na faixa dos R$6 dólar contra real. E o paralelo é significativa. Para quem viajar, o câmbio paralelo ou dólar blue oferece mais vantagens na troca da moeda. Se você estiver planejando trocar peso por reais ou vice-versa, recomendo verificar a cotação atualizada antes, considerando também as taxas de câmbio no mercado paralelo, especialmente na Argentina. E aqui ele perguntou se eu queria. No dia de hoje, pessoal, atualmente a cotação entre peso argentino e o real é o seguinte: um peso argentino é igual a 0,00587 BRL, reais. Logo, se o cara vem da Argentina para o Brasil, ele tem um peso, ele vai fazer a conversão, ele vai ter aproximadamente 0,00587 de reais. Não é de reais, não, é de centavos de reais, meus amigos. Já se a gente sair daqui do Brasil e for para a Argentina ou resolver comprar um peso argentino com R$1, a gente compra 170,517,000 peso argentino. Olha que maravilha! E aí você vai nas mídias aí, inclusive lá no Mentir Sempre, o peso argentino super se valorizou. Mas espera aí, se com R$1 eu consigo comprar 170 e você com um peso você consegue 0,00 de real, como é que o seu está mais valorizado que o meu? Essas taxas de câmbio são atualizadas constantemente devido à flutuação de mercado financeiro. É importante notar que na Argentina existe uma diferença significativa entre o câmbio oficial e o câmbio paralelo, conhecido como dólar blue. Todo mundo conhece. Eles vão dizer aqui que o governo argentino tenta impedir, mas é aquela velha história, né? Tenta. O câmbio paralelo geralmente oferece taxas mais vantajosas para quem possui reais e deseja convertê-los em pesos argentinos. No entanto, a utilização do câmbio paralelo pode envolver risco e é considerada ilegal pelas autoridades argentinas, mas aí eles não conseguem bloquear isso. É incrível, né? Aqui agora, meus amigos, vem um grande detalhe para vocês que vivem aí com essa ideia de direita, esquerda, essa presepada toda. Peraí, no Brasil conseguem controlar e ter apenas um câmbio, mas na Argentina, que a moeda está super se valorizando com seu novo presidente aí que está resolvendo tudo,
no estralar de dedos, eles não conseguem impedir um câmbio ilegal? Como que explica isso para uma criança de 5 anos? Como que você consegue controlar o câmbio de um país, sendo que existe algo ilegal acontecendo, que, por sinal, favorece o governo, abre aspas, legal? É esses pontos que você tem que se atentar. Cuidado com as conversinhas que estão soltando pela internet, meus amigos. Portanto, recomenda-se cautela e a busca por informações atualizadas antes de realizar transações cambiais. Para obter as cotações mais recentes e precisas, vocês podem consultar fontes confiáveis. Bom, aqui eu perguntei, quem controla o câmbio oficial e o paralelo na Argentina? Na Argentina, o câmbio oficial e o câmbio paralelo, conhecido como dólar blue, são influenciados por diferentes fatores e agentes. Câmbio oficial. O câmbio oficial da Argentina é controlado pelo Banco Central da República Argentina e pelo governo federal, que implementam políticas cambiais específicas. Responsável, Banco Central da República Argentina, BCRA. Mecanismo de controle. O governo regula a taxa oficial para transações formais, como comércio exterior, exportação e importação, transferências bancárias internacionais, uso de cartões de créditos no interior. Peraí, deixa eu falar para vocês novamente, só um pouquinho. O governo regula a taxa oficial. Então, se por um acaso o dólar começar a subir, o governo vai lá, intervém, mete o louco e fala, vai ser desse jeito aqui, acabou. Aí eles conseguem ter um equilíbrio entre dólar e peso argentino, diferente do Brasil, que já vou explicar para vocês. Intervenção. O BCRA compra e vende dólares no mercado formal para manter a taxa oficial dentro de uma faixa específica. Características. Usado por empresas e indivíduos que operam dentro do sistema regulado, geralmente mais baixo do que o câmbio paralelo, mas com restrições e limitações de acesso. Câmbio paralelo, hashtag dólar blue. O câmbio paralelo é resultado de transações informais fora do sistema regulado pelo governo. Quem controla? Não há controle oficial. Ele é determinado pelo mercado negro, onde pessoas e empresas compram e vendem moeda estrangeira livremente, sem intervenção governamental. Fatores de influência: oferta e demanda de dólar fora do mercado oficial, incerteza econômica, inflação elevada e desconfiança nas políticas cambiais oficiais. Restrições impostas pelo governo ao acesso ao câmbio oficial, como o cepo. Características: as taxas significativamente mais altas devido à dificuldade de acesso ao câmbio oficial. É usado por aqueles que precisam de dólares sem restrições ou querem evitar as limitações impostas pelo governo. Olha só, limitações, hein? Mas lá é o governo de direita, tá, pessoal? Por que existe dois mercados? Controle de capital. O governo impõe limites na compra de dólares para evitar fuga de divisa. Enquanto isso, o governo brasileiro tem que vender, colocar dólar no mercado para tentar equilibrar o jogo. Então logo tem que vender a reserva que ele tem para tentar. Aqui no governo argentino, os caras impõem, gente, impõem, tá? Alta inflação e desvalorização faz com que as pessoas procurem moedas mais estáveis, como o dólar. Desconfiança no sistema oficial. Muitas pessoas e empresas preferem operar no mercado paralelo por maior liberdade, apesar dos riscos. Risco e ilegalidade. O câmbio paralelo é ilegal na Argentina. No entanto, é amplamente utilizado e tolerado em muitas situações devido à ineficiência do controle governamental. Aí o cara fala, não, a Argentina está indo super bem, a Argentina está perfeita, está melhor que o Brasil. Cara, os caras não conseguem nem sequer controlar o câmbio. Vai conseguir controlar alguma corrupção? Vai conseguir controlar gastos públicos? É só uma pergunta, tá, gente? Não se ofende não, hein? O governo frequentemente toma medidas para tentar reduzir a disponibilidade entre o câmbio oficial e o paralelo, mas com sucesso limitado. Aí a pergunta que não quer calar. O governo argentino tem algum benefício direto ou indiretamente com o câmbio paralelo? Sim. O governo argentino pode ter benefícios indiretos com o câmbio paralelo, apesar de ele ser oficialmente considerado ilegal. Esses benefícios surgem em função da dinâmica econômica e cambial do país. Vamos analisar os principais pontos.
alívio da pressão no mercado oficial, entrada de moeda estrangeira via turismo, receita tributária indireta, redução da demanda por reservas internacionais, controle da expectativa de desvalorização. Contrapontos, os prejuízos do câmbio paralelo. Apesar desses benefícios indiretos, o câmbio paralelo também traz grandes desafios para o governo. Evasão de impostos, dificuldade de controle econômico, desvalorização da moeda local. Só que aí, meus amigos, para nível de camuflagem, ele se aproveita dos benefícios, transparece para a população e para o mundo de uma forma em geral que está tudo perfeito e acaba escondendo aqui. Evasão de divisa, dificuldade de controle econômico, os caras vão dar uma camuflada. Então a conclusão trazida pelo ChatGPT, embora o governo argentino oficialmente combata o câmbio paralelo, ele acaba se beneficiando de forma indireta em algumas situações. Isso reflete o paradoxo de economias com controles cambiais rígidos. O mercado paralelo surge como consequência das restrições e, ao mesmo tempo, ajuda a aliviar certos problemas. Já o Brasil, vamos entender, o Brasil tem câmbio paralelo? É a pergunta que eu fiz, a resposta é não. Não tem mercado de câmbio paralelo como o da Argentina, que é amplamente difundido e tolerado, mesmo sendo ilegal. No entanto, existem algumas situações específicas que podem ser interpretadas como um mercado paralelo ou informal. Vamos analisar aqui. Mercado oficial no Brasil. No Brasil, o mercado de câmbio é fortemente regulamentado pelo Banco Central do Brasil, BCB. Todas as transações cambiais, como compra e venda de moedas estrangeiras, precisam ser feitas por instituições autorizadas como bancos e casas de câmbio. O câmbio oficial é flutuante, ou seja, sua taxa é definida pela oferta e demanda no mercado, mas o Banco Central pode intervir para evitar flutuações excessivas, que é justamente o caso que ele fez em dezembro, né? Soltou alguns bilhões aí depois de muita pressão e depois da mudança, claro, da presidência, soltaram bilhões para tentar equilibrar um pouco. Essa é a única forma que o Brasil tem para controlar a alta do dólar. Só que no mercado de renda variável, onde os grandes têm o poder, eles justamente jogam para cima e aí fica meio que inviável o governo controlar. Mesmo porque o último presidente do Banco Central era justamente a favor da alta da taxa Selic. Então, meus amigos, percebam como uma coisa está atrelada à outra. Eles estão ganhando com isso, estão surfando com essa alta e as pessoas ficam aqui perdendo dinheiro, sofrendo, se estressando, culpando um, culpando o outro, quando na verdade eles estão só fazendo vocês de trouxas e idiotas. Infelizmente, essa é a realidade. Então, quando essa questão de câmbio, pesquisem, gente. Quando essa questão de como ficar milionário, parem de ficar gritando esses vídeos imbecis e idiotas que essa galera solta na internet aí. Vão pesquisar um pouco. Dá um Google aqui, galera. Ó, o cara falou que isso. Pô, beleza, peraí, irmão. Deixa eu dar uma pesquisada aqui. Para de ficar acreditando nessa ilusão. Cara, há 2 anos o cara fala que vai ficar milionário e não para de soltar vídeo. Claramente, você percebe que o cara não tem uma boa índole. Porque há 2 anos que vem falando a mesma coisa. Ah, eu acredito. Gente, todos os pontos de OIBR3 já deixou claro que a empresa não vai ter aquela alta que a gente tanto acreditou. E aí, na questão do câmbio, que também está prejudicando, que muitos vão se questionar, Willis, o que tem a ver o câmbio, o dólar, o peso, o real com o IBR3? Infelizmente, meus amigos, a esse valor de cotação, a dívida da Oi aumenta. Se o fechamento de seus pagamentos forem em dezembro, o dólar fechou em alta em dezembro. Se tiver fechamento agora em janeiro, o dólar está em alta. Então, a Oi contraiu uma dívida dolarizada com dólar na faixa de 5,50. Agora o dólar está acima dos R$6. Tudo isso reflete prejuízo para a empresa. Então contabiliza aí a Oi tendo esse prejuízo cambial, a Oi tendo um desságio ali, um grande prejuízo que ela teve na venda dos ativos, que eu soltei vídeo lá atrás comentando, quando soltaram a atualização do plano de recuperação judicial, que reduziram 11 bilhões das vendas da ClientCo, mais ali a participação que a Oi tem na Vital, e agora no final da conclusão da venda da ClientCo, que era para ter recebido algo em torno de 7 bilhões, ela perdeu uns 2 bilhões ali, caiu para 5 e pouquinho. Então tudo isso é dinheiro que a empresa vai ter que tentar capitalizar para equilibrar o plano que ela apresentou. E aí de contrapartida vem um câmbio para prejudicá-la mais ainda. Então como que vocês acham que uma arbitragem tende a salvar a empresa se ela não conseguir faturar no mínimo 15 a 20 bilhões? Não tem salvação. E esses 15 a 20 bilhões é porque já vai pagar
a Anatel e o BTG Pactual que está cobrindo a Oi, entre aspas, né, gente? Então tudo isso, galera, é situações que vocês têm que pesquisar antes. Quer ficar milionário? Primeira coisa, galera, vai procurar pesquisar. É a única forma de vocês começarem o processo de ficar milionário, é vocês tentar estudar para que vocês entendam quem que vocês seguem na rede social e para de ficar seguindo esse mentir sempre aí que não para de contar história. Bom, galera, para concluir para vocês aqui, existe um mercado paralelo no Brasil? Não há um mercado paralelo organizado como na Argentina, mas algumas práticas informais ou ilegais podem surgir em situações específicas. Mercado informal de moeda estrangeira, criptomoedas como alternativa, mercado cinza. Por que o Brasil não tem um câmbio paralelo como na Argentina? Regime cambial. O Brasil adota um câmbio flutuante, enquanto na Argentina tem um regime de controle cambial rígido, o que cria incentivos para o surgimento de um mercado paralelo. Políticas econômicas mais estáveis. Apesar de enfrentar desafios, o Brasil tem uma política monetária e cambial mais previsível, o que reduz a necessidade de mercados alternativos. Acesso relativamente livre. Não há grandes restrições para comprar ou vender moedas estrangeiras no Brasil, desde que siga as regras formais. Então, meus amigos, concluindo, no Brasil qualquer mercado cambial fora do sistema oficial é considerado ilegal e de alcance muito mais restrito do que na Argentina. A diferença está na ausência de controles rígidos e na maior estabilidade do sistema cambial brasileiro, que desincentiva a criação de um mercado paralelo organizado. Entendeu agora? Perceberam agora quem de fato realmente tem o poder? O porquê que o dólar na Argentina não está tão elevado? Ou melhor, está ou não está elevado? Esse é o vídeo de hoje, meus amigos. Agradeço a todos por sua participação. Curte, comente e compartilha. Se inscreva no canal se não for inscrito. E até a próxima.